E a gente tá otimizando a burrice. Essa é a realidade. A gente tá otimizando a burrice, cara. A gente tá fazendo as coisas erradas e a gente tá automatizando o jeito errado que a gente faz as coisas. Então a gente vai chegar ao pior resultado o mais rápido possível. A gente precisa parar com esse padrão. E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo, falando baixinho como na bossa nova. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os perigos e os riscos da automação da burrice. Tá? Mas antes disso, deixa seu like, deixa esse comentário brasileiro que é brasileiro. Não assiste o vídeo até o final. Comenta antes e já deixa a sua opinião sem saber sobre o que está sendo falado. Bom, nesse vídeo tem algumas novidades aí. A primeira novidade é que eu tô ferrado com os vídeos aqui do canal. Eu não consigo dar fluência nas edições, nas gravações. Comprei um microfone, né? Então finalmente eu estou ausentando o meu bom e velho Jabra. Como vocês podem ver, não está na melhor das condições. O fone que já está comigo já está uns bons anos, acho, uns 10 anos já. Já teve até reparo feito aqui ó, na impressora 3D, porque ele já quebrou inteiro. Ele está sendo remendado desde o início do canal. Espero que a qualidade de áudio melhore substancialmente aí para vocês. Bom, sendo o mais rápido possível, o mais sucinto possível, né? Esse tema é um tema complicado, e como todo bom tema complicado, eu uso o fundo roxo, né? Que é a cor da geração millennial, aí, a cor da geração Z. E a gente está realmente passando por uma revolução, se não é uma revolução tecnológica, é uma revolução social. Inteligências artificiais como o ChatGPT, Stable Diffusion e outros, né? Todo mundo aí que derivou daquele paper que é a Transform, né? Pesquisa Transform, que gerou os algoritmos que possibilitam que o Stable Diffusion e o ChatGPT funcionem. Como previsto, né? Eles têm um poder disruptivo muito grande, mas eu acho que o principal poder aí, no momento que está sendo aplicado, é a discussão social sobre essas coisas todas aí. A gente começando a discutir os limites, né? Esse é o momento que a gente está vivendo agora, é um momento mágico, tá? É um momento onde tudo isso está disponível de graça para todo mundo. Isso não vai durar. E muito disso, muito provavelmente é porque a galera que desenvolveu essas tecnologias, eles estão esperando para ver para onde a sociedade, para onde a humanidade vai empurrar essas coisas, tá? Para eles não terem essa responsabilidade, eles estão esperando as pessoas experimentarem o que são essas coisas e ver qual é a resposta da humanidade para essas ferramentas, né? Com certeza vai ser uma resposta horrível. As pessoas não são preparadas para esse tipo de discussão, esse tipo de problema. As discussões são muito variadas, né? Eu vejo, por exemplo, o pessoal de esquerda ali, o pessoal, os comunistas, socialistas, dizendo que essas ferramentas de inteligência artificial possibilitam, se usadas da forma correta, que se atinge os objetivos do socialismo de, todo mundo ali ficar no mesmo patamar e todo mundo com as mesmas condições e trabalhando menos, mais qualidade de vida, essa coisa toda aí. No meu viés político, que é Star Trek, eu adoraria que fosse assim, né? Inteligências artificiais fazendo trabalho pesado, enquanto isso eu fico de boa. Mas eu vejo também que diferente, a outra possibilidade é o Logan's Run, é um filme de 76, de uma sociedade utópica, onde as pessoas, o grau de automação é tão grande que as pessoas vivem para desfrutar da vida, né? Só tem uma pegadinha, elas só vivem até os 30 anos. Enfim, assistam o filme. Você tem também o lado dos capitalistas que, é cortar custo, diminuir lucro e tal. Eu fui eu não me lembro mais quando foi a última vez que eu vi um McDonald's com atendimento humano no caixa. E eu já não estou mais vendo o Burger King com atendimento humano nos caixas, tá reduzindo. E em breve, eu não posso falar sobre isso, mas outras redes de comida vão passar pela mesma transformação, né? Eu sei o que está acontecendo, mas eu não posso falar sobre isso para a questão de meu trabalho, eu não posso falar. O que para mim é muito triste, porque nesse ramo de alimentação, o que me motiva, de certa forma, é que, apesar de ser uma empresa capitalista gigante, aquela coisa toda, a missão dessas empresas ainda é uma coisa que me pega, porque no fundo, são legais as missões, né? Então, muitas delas têm como visão, eu quero baratear o preço, baratear o custo de uma refeição bacana, gostosa para uma família, proporcionar para uma família um tempo de lazer comendo uma comida gostosa que não custa tão cara. E essas automações todas, que muitos profissionais de TI trabalham, e desenvolvedores e tal, possibilita que isso aconteça, porque a gente otimiza os processos todos do que está acontecendo e reduz o desperdício também, né? Você imagina que um sistema de KDS, por exemplo, que é Kitchen Display System, que você vê lá dentro do McDonald's quando você pega o sanduíche, aquela telinha com aqueles quadradinhos. Aqueles quadradinhos são os pedidos, né? O atendente ele olha lá na tela, vê os quadradinhos e ele vê exatamente o que ele tem para fazer, no tempo que ele tem para fazer.
Então, você evita desperdício, você paraleliza a confecção dos alimentos. Né? Restaurantes mais complexos, com pratos mais complexos, vamos se beneficiar bem desse tipo de tecnologia. Então, eu realmente acredito que o avanço de tecnologia e automação possibilita uma inclusão maior. Mas, na prática, o que acontece é que isso serve para cortar custo e aumentar o lucro. Né? O preço não necessariamente cai. Né? Existe uma flexibilidade maior para o preço cair, mas não necessariamente o preço cai. O preço cai dependendo de várias situações hipotéticas aí, né? Comida é um ramo que tem a margem de lucro é muito grande. Qualquer coisa de comida é muito grande a margem. Né? Vai de 100% de lucro até 1000% de lucro, dependendo do alimento em si, do tipo de preparo e tal. Então eu sou do time que acredita que a automação pode nos levar a um lugar melhor, menos trabalho, mais qualidade de vida, esse tipo de coisa. Eu só não acho que a sociedade que a gente tem hoje está preparada para isso. Para ser bem sincero com vocês, eu acho que não tá. A gente vive num... A gente não tem por que ter a quantidade de coisas que a gente tem, tá? Eu vou até aproveitar que eu eu organizei aqui atrás, vocês vão entender um pouco da autocrítica que eu estou fazendo. Essa quantidade de livros, essa quantidade de computadores, essa quantidade de gadgets, eu não vou nem abrir os armários aqui, porque aqui tem mais coisas também. Tem mais computadores, tem mais bugigangas. Muitas dessas coisas são resto de trabalho, tá? Trabalho foi ficando aí. Mas tem muita coisa que foi por consumismo, né? Comprei porque eu podia comprar e eu comprei. Comprei porque eu queria um melhor, porque eu queria um mais rápido, não porque eu precisava de um melhor, não porque eu precisava de um mais rápido. E é por isso que quando eu sou muito entusiasta desses computadores, desses mini computadores, porque eles custam muito mais baratos do que qualquer um daqueles caras ali custou, gasta menos recursos, gasta menos energia, é tecnologicamente muito eficiente e deveria ser o suficiente para todo mundo, né? Só que na prática não é, porque a gente tem essa necessidade do estar por dentro das coisas, da necessidade do consumo também, né? Tem o do Neil, que um dia eu vou editar o vídeo, que eu já gravei o vídeo falando sobre ele, que é um computadorzinho desses mini PCs bem legal, 1 GB de RAM, acho que é um núcleo só que ele tem de processamento, e ele não tem o decodificador de H264, então, portanto, ele não é capaz de tocar vídeo em Full HD com codec 264, né, H264. Ele fica pulando frame e ele não dá conta, né? O processador não dá conta de fazer o processamento do vídeo. Isso não seria um problema se a gente não tivesse otimizado o processo para streaming de vídeo para usar um codec específico, né? Se eu fosse consumir vídeos daqueles attachments de e-mail dos anos 2000, que era um monte de AVI e tal, não seria um problema. FLV não é um problema. Ele toca FLV. Toca FLV com muita competência. Mas H264 não. E por que não? Porque o H264 é um codec já voltado para telas maiores, Full HD e tal, uma taxa de frames maiores. Por que a gente precisa disso? Porque começou a se vender telas maiores. Então a gente precisa ter codecs para lidar com essas telas maiores. Depois do Full HD veio o 4K e agora estamos no 8K. E por que a gente precisa de codecs melhores? A experiência já não era boa na época do VHS. A resolução do cinema nos anos 70 era tão boa quanto é hoje. A gente não assistia filme igual. Por que a gente está sempre procurando mais e mais e mais e mais? Essa é uma questão que é bem interessante, né? Tem uma frase que eu ouvi de um senador, tá? Num evento que eu fui em Brasília, uma mesa de debate, onde eu fui discutir sobre obsolescência programada, reciclagem de computadores, que é um assunto que permeava a minha vida ali no início dos anos 2000. Eu ouvi de um senador, tá? Se não me engano, um senador, não vou lembrar o nome dele. Ele abriu os trabalhos da comissão, falando que em 92 ele comprou um IBM PC, né, e ele abria o Microsoft Word e trabalhava o dia inteiro, escrevia as 20 páginas lá de texto que ele tinha que escrever, gravava no disquete, depois ele imprimia aquela coisa toda lá. 20 anos depois, os computadores são muitas vezes mais rápidos do que eles eram naquela época, são 20 vezes mais rápido, né? 10 anos depois, 20 vezes mais rápido, com quase 100 vezes mais memória RAM, com 15 vezes mais HD, com a tela com uma definição muito melhor, cores, muitas cores, na época lá, tela verde, agora tela preto e branco, né? Agora tela colorida e tal. E ele continua escrevendo as mesmas 20 páginas por dia, gravando no mesmo disquete, imprimindo na impressora, do mesmo jeito que ele fazia 20 anos atrás. Qual é o ponto de reflexão dele se você não entendeu? Caraca, passou 10 anos, eu continuo fazendo o mesmo trabalho usando computadores muito mais rápidos e o trabalho continua sendo feito no mesmo. Por que eu estou trocando de computador? Por que aquele computador antigo não me serve? Essa foi uma discussão que o primeiro governo do Lula trouxe, né? Era a questão da unificação de
a adoção do governo federal de um padrão de documentos. E essa discussão ela bateu na Microsoft forte, tá? Porque outros países começaram a discutir isso também. E a Microsoft foi obrigada a aderir ao formato de padrão aberto de documentos, tá? Por que você acha que mudou o documento do Office, meu amigo? Por que você acha que agora é DocX? Por que não é mais Doc? Porque a Microsoft foi obrigada a adotar o padrão aberto, senão a União Europeia, Brasil e outros países não iam mais usar os documentos da Microsoft se você não conseguisse abrir esses documentos em outras suítes de Office. Esse foi um requisito para a Microsoft não perder tudo. Eles iam perder o Office. E muito veio desse tipo de discussão que eu tive a oportunidade de participar em Brasília lá em 2002, eu acho. Tá? 2002, 2003, eu não lembro quando foi cair nessa mesa, não, acho que foi 2002. Foi bem no comecinho do governo do Lula. Então, o que move a gente é o marketing, não é mesmo? O que faz uma pessoa ter 50 calças diferentes é o marketing. Faz a pessoa trocar de TV todo ano, trocar de carro a cada 3 anos, é o marketing. Ninguém precisa fazer isso, entendeu? Você tem a questão da obsolescência programada, que é um câncer, mas que os soviéticos e os cubanos eles nos mostraram como é que pode funcionar, sabe? Com a cultura da reparabilidade, que você conseguir reparar o que você compra. É o caso desse fone aqui, cara. Esse fone aqui sofreu múltiplos reparos. Né? Tem o caso do meu micro-ondas, que eu fiz 8 reparos ao longo de 12 anos que eu fiquei com ele. Eu fiz 8 reparos, né? Nesse meio tempo. E vários outros eletrodomésticos que eu tenho na minha casa. Se você vir aqui na minha casa parece um museu, porque tem eletrodoméstico de tudo quanto é data, porque eu arrumo tudo, né? Então, minha máquina de lavar louça, ela já deu pau 3 vezes. Arrumei, já tô com ela há quase 10 anos. Né? O meu micro-ondas, né, que eu falei, ficou 12 anos comigo aí. E todos os meus aparelhos eletrodomésticos, a única coisa que eu não mexo é máquina de lavar roupa e geladeira. Isso eu não mexo. Todo o resto eu vou empurrando com a barriga, eu vou dando um jeito, eu vou fazendo e tal. E no final das contas, eu fico com as minhas coisas durante muito tempo. Porque ainda é possível que eu faça os reparos dessas coisas. Ainda, né? Eu não sei por quanto tempo mais isso vai ser possível, na real. Então, construir eletrodomésticos e kits e equipamentos que você consegue que funcionar de forma modular é uma coisa muito boa, porque permite o reparo, permite uma porção de possibilidades de expansão da vida útil dessas coisas, né? E isso o meio ambiente agradece. Né? Quem não agradece, né? Quem ganha toda vez que você troca de televisão a cada 3 anos, sabe? Eu troquei minha TV porque o sistema operacional ficou obsoleto. Celular Android com mais de 5 anos, talvez já não seja mais tão útil, porque não vai funcionar um monte de coisa. Só que o aparelho funciona, a bateria está funcionando, a tela está funcionando, está tudo funcionando. Por que você vai trocar de aparelho? Por causa do software. O que está matando agora os nossos equipamentos eletrônicos, nosso hardware, o que limita o nosso hardware agora é o software. E por isso que tem tanta tentativa de todas as Microsoft, Apple, todo mundo de travar o seu hardware usando software. Esse é o sonho molhado desses caras todos aí. Ainda bem que a gente tem a União Europeia que não deixa esse tipo de coisa acontecer, né? Eles falam que não vão deixar passar, e o mundo inteiro usa os mesmos argumentos, e aí eles são obrigados a voltar atrás toda vez. Mas em algum momento isso vai acabar passando. Você vai perder controle sobre o seu hardware. Da mesma forma que você não tem direito nenhum sobre o software que roda no seu carro. Você não tem. Sinto muito. Você não tem, né? É um entendimento errado de que o software do carro faz parte do sistema de segurança, então você não pode trocar. Então, é só eles disserem, daqui a pouco eles inventam alguma coisa para dizer que o celular não é seguro se você puder trocar o sistema dele. Então, logo a gente tem que fazer lock-in. Tem essas questões todas, né? Dos rumos que a tecnologia tá tomando, mas não é disso que eu vou falar, né? Isso faz parte do problema, tudo faz parte dessa questão toda aí, porque o nosso problema todo é uma questão de autonomia que a gente abriu mão, cara. A gente abriu mão de ter uma internet livre, né? A gente abriu mão dos padrões abertos de comunicação da internet em prol de padrões proprietários, né? O problema que eu tô tendo no meu condomínio aqui eu moro num condomínio gigantesco. São 900 apartamentos. Você pode ter a boa vontade que você quiser ter. Você pode ser o maior fã do mundo do WhatsApp. Mas você não consegue gerenciar as mensagens de 1000 apartamentos num grupo de WhatsApp. Você não consegue. Você não consegue gerir o histórico do condomínio, histórico de discussões, usando o WhatsApp. Para isso, Jesus Cristo inventou um negócio chamado e-mail. Todo mundo tem. Só que a gente parou de usar. Por quê? Efeito manada, propaganda, sei lá. As pessoas foram compelidas a acreditar que o celular é a única e melhor forma de se acessar a internet. Aposentaram seus notebooks e computadores pessoais, de alguma forma. Eu não estou falando do pobre indiano que mora no vilarejo, que nunca teve um computador. O primeiro computador que ele viu na vida foi um celular, não. Eu estou falando de um condomínio onde as pessoas tinham... Se você tem uma ideia, esse condomínio foi inaugurado com uma sala de computação, uma sala de ensino de informática no condomínio. Então, tinha uma sala aqui com um computador para as crianças aprenderem programação. Em vez de ter uma brinquedoteca, você tinha a sala de nerdice. Entendeu? Então, o pessoal que aqui
tinha poder aquisitivo para ter computador. E eles abandonaram os computadores para adotar o celular, para usar o WhatsApp. E aí, de repente, alguém me posta no grupo do WhatsApp dizendo: nossa, mas será que não tem nenhum app que a gente consegue conversar todo mundo e que a gente consiga fazer a busca das mensagens, consiga organizar, se eu responder a mensagem, ele vai criar um histórico de respostas daquela mensagem, que eu posso anexar documento e tal, chama e-mail, prazer. Então a gente abriu mão dessa coisa de padrões abertos para a internet. Né? A gente abriu padrão, a gente abriu mão do Firefox. O Firefox tá ruim. E a galera agora faz site para Chrome. Não é porque o Firefox não consegue fazer. É porque o Chrome oferece recursos que só o Chrome oferece e que o cara não quer implementar duas vezes. Ele vai implementar uma vez só. Que não tem no Firefox. Tem no Firefox, mas ele quer usar o do Chrome específico. Por quê? Porque tem um marketing, cara. O marketing é um negócio que você usa para controlar a cabeça das pessoas. Fazer elas terem necessidades e desejos que elas não têm, na realidade. E elas abrem mão da sua própria liberdade em todos os sentidos. Por causa de uma propaganda bem feita. Exemplo de propaganda bem feita é aquele cara lá que tacou fogo na estátua de Santa Amaro, lá do Borba Gato. Supostamente, a iFood contratou uma empresa de propaganda que criou um personagem que é um motoqueiro que fica jogando postando nas redes sociais que ele é um motoqueiro a favor do empregador. E os posts desse personagem que eles criaram deu tão certo que o cara lá que tacou fogo no boneco lá, ele quase foi agredido numa manifestação pró-entregadores. Então, tipo, o cara tá lá defendendo o entregador, aí os malucos criaram um personagem que fica lançando meme nas bolhas dos motoqueiros, e aí os motoqueiros pegaram raiva do cara e foram bater no cara lá na manifestação. Ele é um comunista safado, ele quer atrapalhar, mas quer não breca o meu trampo. Esse era o slogan. E esse cara nunca existiu. Esse motoqueiro não existe. Ele é uma peça de propaganda de uma empresa supostamente contratada pelo app. Antes de expandir isso, você vai ver que o Brexit foi um pouco assim também, né? O Brexit foi uma peça de propaganda muito bem arquitetada, porque o pessoal, como tá todo mundo isolado em bolhas, né, o cara inventa uma mentira diferente para cada bolha, e aí aquelas bolhas respondem muito mais rápido e muito mais uniformemente do que se não tivesse bolha nenhuma. Porque as pessoas conversam umas com as outras, elas começam a ter ideias diferentes. Né? Na bolha não, na bolha é todo mundo é igual você. Então, se você consegue enganar um, você engana 100, com o mesmo argumento. Então, facilitou o trampo. Né? E a gente, antigamente, era isolado em bolhas de consumo, digamos assim. Então você cria ali um padrão de consumo, né? Um personagem que é o consumidor. Fulano, 35 anos, casado, blá, blá, blá. Ele vai comprar esse tipo de carro aqui. Porque esse é o padrão de carro perfeito para o cara nessa faixa de idade, casado com filho. Ou para o cara de 22 anos, não. Para o cara de 22 anos é um outro padrão, entende? Então já existiam essas bolhas de consumo, né? A gente estava dentro delas e não sabia. E agora tem as bolhas sociais. Então a gente só se relaciona com pessoas que têm o mesmo perfil que a gente. Então você engana um, você engana todos. É todo mundo igual. Você cria 15 personagens, inventa 15 mentiras diferentes, você pega todo mundo, cara. Essa é a novidade que a gente tem que lidar daqui pra frente, né? E por que isso funciona? Né? Agora eu vou entrar no assunto do vídeo. Por que isso funciona? Porque o nosso cérebro funciona assim. Né? Ele gasta muita energia para aprender uma coisa nova, e a partir do momento que ele aprende alguma coisa, na segunda vez que você precisa passar pelo mesmo processo, você não gasta a mesma quantidade de energia de novo para sair do ponto A e chegar no ponto B. Você não gasta. Você gasta muito mais energia. Vamos supor que do ponto A até o ponto B, você faz um caminho assim, ó, e chegou no ponto aqui, certo? E você gastou um monte de energia para fazer isso. E aí numa segunda vez, vai fazer o mesmo caminho de novo. É igual a formiga, né? Primeira vez faz um caminho torto lá. Aí, na próxima vez, o caminho já vai ser bem menos torto. E aí na outra vez, o caminho já vai ser uma linha reta. Entende? Porque a configuração dos seus neurônios já vão ter otimizado aquele caminho para aquele tipo de pulso. Você não precisa gastar toda essa energia criando novas conexões. Não, você otimiza um caminho que é o caminho ótimo ali. Mas funciona muito parecido como funciona com a formiga, né? E quando a formiga sai do formigueiro e acha um pedaço de frango, ela começa a exalar um feromônio de sucesso, achei comida, e ela volta pro formigueiro. Ela já conhece o caminho porque ela marcou com feromônio também. E aí a próxima formiga que for, ela vai seguir o caminho do feromônio da comida, vai bater lá, opa, tem feromônio de comida. Então ela volta, ela vai reforçar o caminho com o feromônio de comida. Então, conforme as formigas vão indo e voltando, aquele sinal vai ficando cada vez mais forte. Então as formigas deixam de ficar procurando caminhos aleatórios. Não, elas já têm um caminho ótimo, elas vão seguir esse caminho ótimo. E aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo
Porque a gente não reflete mais sobre o que a gente está fazendo, a gente entra no modo automático. É igual aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta, aprender a andar, aprender a comer. Você já reparou que você não presta atenção no ato de comer? Tipo, você não presta atenção no mastigar, no engolir. É automático. Né? Você não pensa, você faz. É que nem respirar. Você não pensa, você faz. Não, respirar é um pouco diferente. Mas é respirar se você não assume o controle da respiração, o seu corpo assume para você. É o sistema parasintático lá, enfim. Então você pode controlar a sua respiração, mas você pode desencanar que ela vai acontecer sozinha. Porque tem um sistema autônomo que toma conta disso para você, caso você conscientemente não esteja tomando conta. Agora, comer é um ato consciente. Né? Você não come de forma inconsciente. Só que você automatiza todo o processo de deglutinação, né? de engolir, processo de mastigação, engolir. Né? Você não fica engasgando o tempo todo. Quando você era criança, você engasgava o tempo todo, porque você estava aprendendo. Para adulto, você já aprendeu. Os caminhos do seu neurônio controlam os músculos, as glândulas e tal. Tudo isso já está automatizado. Né? Você não, a não ser que você tenha um problema neurológico, você não vai ter que reaprender isso de novo. É a história do cara que tem um AVC. A parte do cérebro do cara que tomava conta de uma ação muscular morreu. Ele não tem mais essa informação. Só que ainda tem alguns neurônios que trabalham naquela região. Então o cara consegue alguma mobilidade muito debilitada e com terapia ele consegue recuperar boa parte desses movimentos, porque ele vai retreinar o cérebro dele a reconhecer. Só que é muita coisa, muito complexo. Então demora muito tempo. A recuperação é muito demorada, sabe? E aquele processo deixa de ser automático, porque você vai ter que aprender de novo. Né? Aprender a dirigir foi difícil, foi difícil. Depois você aprendeu, é fácil. Você não pensa mais, você só dirige. Você não pensa em trocar de marcha, você troca, automático. Isso garante pra gente uma economia de energia, mas traz o problema de que a gente não reflete no que a gente está fazendo. Quando é uma ação muscular, um golpe de karatê, um andar de bicicleta, ok. Quando essa automação está em tomada de decisões de consumo, de padrões de consumo, aí pode ser um problema, sabe? Por quê? Você não pensa, você simplesmente compra. Porque isso te dá um prazer imediato quando você tira da sacola. Então na primeira vez você pensa nisso. Na segunda vez, você pensa menos. Na terceira, é só o ato de pagar ter o prazer. Aquele rolê inteiro que vinha de reflexão, de pensar e fazer conta, não acabou. É o ato de você comprar e de receber e abrir o negócio. E você recebe o estímulo de prazer, ó. Missão cumprida, beleza. E você vai reduzindo os passos, né? Um exemplo prático disso. Sempre que você ouve uma música muito foda a primeira vez, ela parece que tem 15 minutos. Né? E depois você vê que não. Né? Eu me deparei com uma experiência parecida com essa, que foi nos créditos do Pantera Negra. Tinha uma música que tinha uns passarinhos cantando. Que eu jurava que aquilo tinha durado uns 5 minutos, os passarinhos cantando. E aí o cara começa a cantar um rap lá em maia. Aí que eu voltei pra ver, cara, essa parte dos passarinhos cantando é 10 segundos. E pra mim, na minha cabeça, cara, eram minutos. Só porque eu brisei tanto ali nos passarinhos cantando, nos caras fingindo que eram passarinhos cantando, que pra mim aquilo durou muito tempo. Porque esse é o processo de aprendizagem. Isso é a cabeça de uma criança, tá? A cabeça de uma criança é isso, cara. Ela pega um negócio significante e pra ela aquilo durou 2 horas. Porque ela ficou explorando aquilo. E depois, com o tempo, cara, conforme você vai envelhecendo, tudo fica muito mais automático. É por isso que pessoas mais velhas são muito mais teimosas, né? Porque o cara já tem os caminhos todo feito ali, e para você desfazer os caminhos é uma complicação muito grande. Você não consegue desfazer facilmente, tá? E isso é para comportamento também. Isso vale para comportamento. Isso vale para vício. Né? O pessoal aí que tem problema com qualquer tipo de droga passa por isso também. Que é a questão do... Você tem a dependência química, mas tem a dependência psicológica, né? A dependência comportamental ali. O ritual de fazer, né? O ritual de enrolar um negócio, o ritual de... Eu tenho alguns rituais, né? Eu tenho o hábito de tomar mate, né? Então, o ritual de pegar um chimarrão, cuia, colocar... É um ritual. Às vezes eu não preciso nem beber, cara. Aliás, muitas vezes eu nem bebo. Às vezes eu preparo o mate, deixo tudo bonitinho, tá? Coloco na minha mesa, quentinho ali, nossa, dou uma golada, cara, e não tomo mais. Porque eu não precisava tomar um mate, eu precisava do ritual, sabe? O pessoal de marketing sabe trabalhar isso muito bem. Desde que o marketing se fundiu com o PNL, o pessoal do marketing sabe trabalhar muito bem. Eles conhecem neurociência como ninguém. Eles sabem como o cérebro funciona, eles sabem como o comportamento funciona. Eles conhecem você melhor que você mesmo. E eles vão colocar essas armadilhas na sua frente. E o cruel disso é que não é uma coisa inocente. É uma coisa que você coloca na reta o seu tempo de vida. Sabe? Então, o seu tempo de vida, você gastou o tempo com a sua família, aquelas férias que você não tirou, o tempo que você passa com seu filho,
você abriu mão disso para conseguir dinheiro. E aí você pega esse dinheiro e faz uma compra por impulso, por causa de uma peça de propaganda. Porque os caras conseguiram fazer os seus neurônios se conectarem de um jeito específico que fez você colocar a senha do cartão, se endividar e depois você ficar com culpa, né? Dica, toda vez que você compra alguma coisa que você sente culpa que você comprou, é isso. Tá? Porque na hora você não refletiu, você foi levado pela propaganda. Depois que você parou pra pensar, eu falei, caraca, que merda que eu fiz. Hein? Por isso que é tão importante a luta pelas leis a favor do arrependimento. As pessoas têm que ter o direito de se arrepender. Claro que o pessoal do marketing vai criar outras formas de fazer você não se arrepender, como por exemplo, te prometendo bônus e tal, coisas que só vão liberar depois de uma semana, que é pra você não fazer o uso do direito de arrependimento. Mas é muito comum, cara. A coisa mais comum do mundo é o cara que compra curso e larga. O cara compra, supera o período de arrependimento, mas ele larga depois. Porque ele comprou por impulso. Ele comprou por causa de um PNL bem feito. Ele comprou porque tinha um script para vender isso para ele de uma forma muito boa. Então isso é uma automação, de certa forma, né? É uma automação de um comportamento. A questão que fica é, essa é uma automação boa ou uma automação ruim? Uma automação burra. A gente automatizou um desperdício. No caso aí, desperdício de tempo. Porque o cara gastou o tempo de vida dele trabalhando para conseguir dinheiro e, no final das contas, num ato intempestivo, comprou por impulso. Ele jogou isso fora. Alguém ganhou dinheiro. Alguém ganhou o tempo desse cara. E quando você replica esse comportamento em massa, você tem um monte de gente jogando a vida fora por causa de marketing. Como é que resolve isso? Né? Entrando um pouquinho mais nessa questão da parte neurológica, que eu falei que os neurônios eles vão otimizando os caminhos, né, por onde a informação passa e tal. Em algumas situações, isso pode gerar problemas de saúde. Né? Quando você tem caminhos muito otimizados, entre você pensar em mexer um membro e o membro se mexer, a distância do neurônio emissor para o neurônio receptor é tão pequena, a resposta ela se confunde com a pergunta. E aí você tem o problema de epilepsia, por exemplo. Epilepsia, a grosso modo, é isso. Né? É uma sensibilidade maior dos neurônios relacionados a funções motoras que fazem com que a pessoa tenha esses movimentos involuntários. Tipo, entra em curto-circuito, sabe? Como se fosse um curto-circuito. Bem, grosso modo, é como se fosse uma espécie de curto-circuito. Como é que você resolve isso? Tem terapias para isso, tá, gente? Mas o que eu quero passar para vocês é que a gente tem o hábito, tanto neurologicamente quanto socialmente, de automatizar coisas, assim como a formiga também automatiza o caminho que ela faz, que não necessariamente a gente precisava otimizar tanto, sabe? Voltando para a questão do WhatsApp, é o WhatsApp. Ele resolve o problema da comunicação instantânea. Ele é muito bom para fazer comunicação instantânea entre uma pessoa e outra ou pequenos grupos. Mas você percebe que depois que a comunicação instantânea se difundiu, tudo virou emergência, tudo virou emergência. As pessoas não têm mais tempo para esperar nada. Tudo tem que ser na hora. Né? Mercado Livre. Cara, eu adoro Mercado Livre. Meu filho pediu umas cartinhas de Pokémon, comprei hoje, vai chegar amanhã. Aí eu pergunto, a que custo? Me custou R$3 o frete. Mas olha a logística toda que existe para fazer essa cartinha chegar na minha casa em menos de 24 horas. Quanto custou essa logística? Tem um custo. Alguém pagou essa logística. Não fui eu. Será que foi o motoqueiro? Que eu paguei R$3 para ele trazer. Será que, primeiro, ele recebe essa grana toda? Né? Segundo, essa cartinha devia estar em algum lugar. Alguém pagou essa conta. Não fui eu. Alguém pegou isso lá da casa do vendedor e levou para uma central de distribuição. Alguém pagou essa conta. Não fui eu que paguei. Então, pelo menos o que eu acho. Será que está embutido lá no preço lá que eu paguei? Então quer dizer que eu paguei com sobrepreço? Então eu poderia ter pago mais barato se eu quisesse uma entrega mais lenta. Faz sentido. Tudo que é urgente é mais caro. Não existe urgência num pacotinho de cartinha de Pokémon. Mas eu não tenho opção de comprar mais lento dentro da plataforma dos caras. Entende? Então, querendo ou não, isso gera uma urgência, uma otimização exagerada que custa muito caro e que não precisa. Não precisava disso, cara. Mesma coisa do WhatsApp, super complexo, instantâneo, protocolos novos, WebSocket e tal. E-mail. O e-mail resolve esse problema, sabe? E aí a galera vai construindo coisas em cima de coisas para resolver problemas que não precisa resolver. É a mesma questão do... Eu não sei se o vídeo do Vanilla OS já saiu, acho que não. Mas a minha conclusão do vídeo do Vanilla OS, se eu não regravei o vídeo, é de que é um baita desperdício de energia para resolver um problema que não faz o menor sentido. Não precisava resolver esse problema. Esse problema não tinha que existir para início de conversa. Os caras montaram uma puta arquitetura muito louca lá para resolver um problema que não precisa.
Cara, você não precisa ter um sistema operacional gravado e espelhado em duas partições diferentes para uma trocar na situação da outra, para garantir que você nunca vai. Cara, não precisa disso, velho. É legal, mas não precisa. Ninguém precisa de. O usuário doméstico, pelo menos, precisa ter um sistema que ele é tão com tanta redundância. Eu não precisa de nada disso, cara. É um gasto de energia muito grande. E tudo está muito mais complexo. Na outra coisa polêmica, né? Kubernetes, cara. A galera entrou numa loucura de Kubernetes e que o cara não consegue mais botar um WordPress no ar se não for por Kubernetes, cara. Por quê? Essa é a pergunta. Não é porque cluster é um negócio muito legal, mas sempre foi um negócio muito complicado de fazer. E você rodava em máquinas muito grandes. E aí, bom, o tempo foi passando, automações vieram, automações chegaram, tal, coisa lá. E aí aquele negócio que era difícil de fazer ficou fácil de fazer. Mas não é porque ficou fácil de fazer que você tem que fazer em todas as situações. Uma VPS com banco de dados resolve sua vida, velho. Você não precisa de um Kubernetes para subir um blog. Um blog, entende? E aí o que você mais vê nos grupos de Kubernetes é o cara fala, cara, por que é tão complicado? Porque não é para você. É por isso que é complicado. Se fosse para você, você saberia por que é complicado. Se você não consegue entender por que é complicado, é porque não é para você, não é para o seu cenário. Entende? Então a gente tá com essa coisa aqui. O que é isso? Na minha cabeça, cara, é essa coisa das ligações, dos neurônios. A gente otimizou os caminhos das coisas e agora tá tudo muito complicado porque a gente acha que não dá pra fazer de outra forma. E a gente não reflete mais quando a gente vai fazer as coisas. Antigamente a gente refletia, a gente não reflete mais. A gente tá no modo automático. Ah, vou subir um serviço. É Docker. Só tem Docker. Não dá pra fazer de outra forma. Não, porque Docker é isso, Docker é aquilo. Não, porque tem todas as questões aumentam. Aí você vai afunilando, né? Você vai ligando os neurônios. Você tem um caminho único. E esse caminho vira um caminho único. E aí a gente começa a pegar os problemas que esse caminho único não resolve e tenta fazer caber nesse caminho único. Porque qualquer coisa fora disso é desperdício de energia. É loucura, é burrice, entendeu? E a gente perde a capacidade de estudar cada caso como um caso. Né? Às vezes aplica, não realmente tem que ser. Às vezes não vale a pena, não precisa ser. Tem que ser, tem outras formas. No caso neurológico, quando você tem um problema desse tipo, de conexões neurológicas que estão hiperotimizadas, que você precisa desfazer essas conexões, por exemplo, um trauma. Tá? Eu vou dar um exemplo médico aqui. Trauma. Estava dirigindo, bateu num busão, a família do cara morreu. E ele não morreu. Ele sobreviveu, está com trauma o resto da vida dele. E esse trauma que ele tem não sai da cabeça dele, não melhora. Ele tem um quadro clínico de depressão diagnosticado porque ele não consegue superar o trauma daquele momento. Para ele é uma dor física que ele sente toda vez que ele retorna àquele momento. Como você resolve isso? Você tem remédios que resolvem isso. Químicos fortes, tarja preta, que resolve isso. O que esse remédio faz? Ele destrói essas conexões. Você destrói as conexões, destrói. Tá ligado? Se eu não me engano, o LSD, né, o alucinógeno, por exemplo, é exatamente isso. É ele desconectando os seus neurônios, que estão conectados de uma forma, e aí você tem que reconectar. E aí, quem sabe, quando você reconecta, você consegue, em vez de você ficar naquela região que está super otimizada para ficar te causando trauma, que é aquelas memórias ruins que ficam voltando o tempo inteiro, que não deixam você seguir a sua vida, de repente ele desfaz algumas dessas conexões, e aí você cria outras e cria uma relação diferente com a mesma situação. Quem também faz isso? A ayahuasca. É exatamente o mesmo processo. Ah, mas tem a questão espiritual. Não, esquece espiritual. Estou falando químico. Do ponto de vista químico, é assim que funciona. Ela tem o poder de destruir conexões que você tem no seu cérebro. E o seu cérebro, as informações estão lá, elas precisam estar relacionadas com alguma outra coisa, senão elas desaparecem, certo? Então, a partir do momento que você destrói as relações que elas existem, elas começam a se reconectar de outras formas, com outros caminhos, que não necessariamente passam por um caminho de trauma, de dor. Você ressignifica aquelas memórias que você já tem. E aí é que está a terapia. Eu vejo que a gente precisa passar por isso como sociedade. Acho que a gente precisava refazer essas conexões sociais de outra forma. Entender as ferramentas e usar essas ferramentas como elas precisam ser usadas. Só que a gente não vai conseguir fazer isso se a gente abre mão da nossa liberdade para ganhar um like, para ter uma insígnia, para ouvir um barulhinho diferente. Isso aí, cara, é coisa de viciado em droga, coisa de cracudo, sabe? O RSS não tem reforço positivo quando você toma uma ação, diferente do Facebook, ou do Instagram, ou do TikTok, que literalmente viciam você. Ficar rolando uma timeline, dando like, recebendo like o tempo todo. Isso é um vício. Como é que você resolve essa questão de vício? Parte do tratamento é você ressignificar esse comportamento dentro do seu cérebro, sabe? E como eu falei, é isso que a gente precisa fazer como sociedade.
dificilmente a gente vai conseguir ter uma boa relação com essas inteligências artificiais com uma sociedade doente que a gente tem hoje, cara. Os caras, a impressão que eu tenho é que eles estão ali, ó, o Stable Diffuso com o chat GPT, estão ali em stand-by, esperando para ver para onde a sociedade vai apontar. Se a sociedade falar, não, beleza, cara, vamos acabar com todos os empregos, vai todo mundo morrer de fome, os caras estão de boa com isso, cara, porque eles vão ganhar um monte de dinheiro e quem escolheu morrer de fome não foram eles que escolheram isso para as pessoas, foram as pessoas que escolheram. Né? O que as pessoas têm que fazer? Elas têm que, de alguma forma, lutar por alguns tipos de regulamentação dessas coisas todas. Ah, lá vem o Fernando comunista de novo. Não, cara, tudo na vida você tem regulamentação, cara. A gente não vive no sistema anarcocapitalista, certo? E a gente tem regulamentação para uma porrada de coisa. Inteligência artificial é uma ferramenta. E toda ferramenta tem alguma regulamentação. Você tem regulamentação para voar com um avião. Você tem regulamentação para usar o trânsito. Você tem regulamentação para todo tipo de ferramenta, para remédio controlado. Você tem para tudo. Aí você não vai ter para inteligência artificial, você não vai ter. Por que não? Não precisa, sabe? Tem que ter, porque isso afeta a vida do grupo, do conjunto. Né? Seres humanos são feitos de grupos de pessoas. Por mais que o marketing capitalista, winner versus loser, tente isolar a gente em indivíduos egoístas, né? O ser humano não é assim. O ser humano é de viver em grupo mesmo. Eu não estou falando de bolha de propaganda, não. Bolha de propaganda é um grupo, mas é um grupo artificial. Mas isso supre a nossa necessidade de viver em grupo, se identificando com os amiguinhos do lado da nossa bolha. Mas tem outras formas de grupo muito mais saudáveis que a gente pode contemplar e tal. Grupo de software livre, por exemplo. Vamos aqui fazer um GIMP. Porra, puto negócio legal, tá ligado? Tem um resultado bacana. Grupo de dons de moto da marca tal. Tá que o pariu, né? Entende? Então vai ter uma discussão sobre o Akita aí, com o Akita, né? Eu já falei do Akita aqui no canal. Teve uma galera que não conseguiu interpretação de vídeo. Isso é interpretação de texto, né? O cara lê o texto, não entende e sai falando. Não, o cara ouviu eu falando e não entendeu o que eu falei. Eu falei justamente sobre... Eu não tenho problemas com o Akita, né? Porque o Akita ele tem um viés liberal, que eu não sou essa pessoa. Não mais, pelo menos já fui. Não sou mais essa pessoa. Eu enxergo com muito mais criticidade essa relação trabalhador e tal. Não acho que é uma coisa... Eu não tenho a mesma visão que o Akita tem. E que eu não tenho problemas em consumir o conteúdo do Akita por esse motivo. Não, isso não é um problema. O que eu falei no meu vídeo lá atrás é que eu teria problemas com o Akita se o Akita fosse um fascista. E ele não é, sabe? Ele pode tá do lado que os fascistas sempre estão. Mas ele em si não é. Ele não tem atitudes fascistas. Ele não defende supremacia XYZ. Eu acho que ele é um cara que pode melhorar muito como pessoa. Eu não sei se isso é possível ou se é interessante. De repente não. Né? De repente pra ele, tô bem aqui, vou ficar aqui, tô de boa, cara. Tô com a minha vida feita, vou ficar esquentando a cabeça pra quê? Sabe? E eu não vou tirar a razão dele também. Você não precisa escolher o caminho da dor toda vez, né, mano? Eu escolhi o caminho da dor minha vida inteira, é só um ferro. Você não precisa ser burro, né? Escolher o caminho da dor. Mas o que o Akita falou, que foi um negócio, talvez se conecte com essa conversa aqui, ele estava defendendo que o ChatGPT ele não tem uma ideologia. Quem tem ideologia é o pessoal que treinou ele, ou os dados que ele usou. Foi uma coisa assim a conversa. E aí o pessoal vai batendo e falando, não, cara, esse tipo de ferramenta você tem uma ideologia por trás. Você consegue fazer um uso ideológico, ela tem uma ideologia por si só, o jeito que ela foi construída é um ato político, né? Ela é enviesada. Né? Eu acho que na crença do Akita, a ferramenta não tem viés. E o pessoal defende, o Caio Gomes, por exemplo, que é o brother lá, fez curso de Linux comigo, ele discorda e fala, não, cara, tem viés. Tem viés. É uma ferramenta e é uma ferramenta que ela foi feita por um grupo, e esse grupo tem uma ideia para essa ferramenta aí. E ela tem um viés, a gente precisa prestar atenção nesse viés, a gente precisa. É igual a energia nuclear. Energia nuclear, você tem a tecnologia em si, você tem os usos dela, que você pode usar para fazer bombas, pode usar para fazer energia e tal. Então, na hora que você bate, vai falar: essa ferramenta não tem viés. Quem viés é quem tá usando a ferramenta aí. É tipo o cara lá, né? Eu só dei o tiro, quem matou foi Deus. Eu acho que essa discussão ela não é tão rasa, acho que é uma discussão que ela é um pouco mais profunda que isso. Porque, no final das contas, cara, essa ferramenta ela foi feita por uma entidade que tem o seu viés ideológico, pensando em usar isso para fazer determinado tipo de papel dentro desse viés que eles já têm. Né? E eles usaram dados para treinar esse bicho dentro desse universo, desse viés que eles têm também. É muita inocência você achar que uma ferramenta dessas você pode deixar sem nenhum tipo de regulamentação,
que tá tudo ok, vai dar tudo certo, sabe? Não vai, não vai. E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, e dói dizer isso, cara, é que pô, a gente não conquista nada se no final das contas a gente não lutar pelas coisas, sabe? Não dá pra fazer ativismo no sofá o tempo todo, e não dá pra deixar sem nenhum tipo de regulamentação, esse tipo de coisa, porque eu como costumo dizer, né, o problema não é a mudança, o problema é a velocidade da mudança. Sabe? Se a gente está com uma tecnologia aí que nos próximos 5 anos vai eliminar 50% dos empregos que estão por aí, cara, é um problema. A gente vai deixar 50% das pessoas passando fome porque ou se matando de trabalhar, tendo uma vida de inferno, uma vida pré-revolução industrial, só porque a gente achou um jeito mais rápido de fazer as coisas. Não, cara, não pode ser assim. Não é porque é melhor e é mais otimizado que é melhor. Né? Eu costumo dizer que o capitalismo é tipo um fungo, sabe? Ele consome tudo e em algum momento ele consome a si mesmo. E ele não tem consciência do que ele está fazendo. E ele é muito bom no que ele faz. Assim como os fungos são. Tá assistindo Last of Us? O fungo é perfeito, cara. Ele vai ali consumindo, ele acha o melhor caminho para chegar no nutriente, ele se comunica com uma ponta com a outra. É um negócio perfeito, é igualzinho ao capitalismo. A diferença é que na hora que ele chega no ponto H lá, ele se consome a si mesmo. E o sistema colapsa e ele morre, sabe? Esse é o perigo, né? Porque a gente não está falando de coisas hipotéticas, a gente tá falando de vidas humanas, né? Famílias, pessoas. Né? O que eu mais vejo agora é gente falando que não tem perspectiva. Até, tô vendo gente falando que não tem perspectiva. Eu vi o cara que escreve Minha Vida com Logan, que é um puta artista, cara, que ele ilustrava a vida dele com o filho dele deficiente. Tocante, cara. Ele lançou uns livros aí e tal. Muito tocante. E um cara me posta um tweet falando que eu tô sem perspectiva, cara. Eu tô 50 anos de idade, eu não sei o que vai ser meu futuro. É um cara de 50 anos, velho. Num país onde a expectativa de vida é 80. Nem sei mais quanto é a expectativa do Brasil. É 80 ainda. Sabe? O cara vai viver os próximos 30 anos. Entende qual que é o drama? Ai, mas se ele tivesse investido no CDI, do não sei o que lá. Cara, infelizmente nem todo mundo tem essa estabilidade financeira, familiar, herdeiro e tal. O cara, por exemplo, tem um filho deficiente lá, para que eu entendi. Filho deficiente ele não custa o dobro. Ele custa o quíntuplo do que custa um filho normal. Meu filho custa muito caro. O filho deficiente custa muito mais caro. Tenho certeza disso. Tem crianças aqui no prédio, né, que o pai é médico, tá ligado? O cara ganha bem pra caramba e ele tem uma vida super simples, porque o dinheiro do cara é pra cuidar do filho, sabe? Você não sabe. Essa que é toda essa questão de se organizar como grupo, como Estado, é justamente de prover essa rede de proteção. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe que o cara vai ter um AVC, ninguém sabe. Por isso que existem essas redes de proteção. Nem todo mundo está preparado para viver um Chile, onde não existe mais rede de proteção nenhuma. Se você juntou dinheiro, você tem. Se você não juntou, o problema é seu. Ah, mas o dinheiro que recebe é o meu escalário mínimo. Sinto muito. Tá? E vê lá no Chile o que acontece com o pessoal que não tem dinheiro lá. Então a gente não precisa chegar nisso, cara. Né? O Chile fez tudo isso que fez aí, é maior que no meio da América Latina e no Brasil. Adianta? Adiantou muito. Então, bom, é isso, tá, gente? Eu queria a gente fazer um manifesto aí a favor da desotimização. Acho que a gente tem que desotimizar algumas coisas e otimizar de novo com outro viés, com outro significado. É igual o neurônio que tá no caminho do neurônio tá dando problema. Você desconecta e faz um outro, velho. E a gente tá otimizando a burrice. Essa é a realidade. A gente tá otimizando a burrice, cara. A gente tá fazendo as coisas erradas e a gente tá automatizando o jeito errado que a gente faz as coisas. Então a gente vai chegar ao pior resultado o mais rápido possível. A gente precisa parar com esse padrão. Senão a gente vai ficar a vida inteira aí trabalhando demais e vivendo de menos, a troco de comprar coisas que a gente não precisa por motivo de propaganda. Tá? Finge que isso aqui é uma propaganda e pense a respeito disso, beleza? Então é isso. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa nos comentários. Vamos trocar ideia. E eu espero ter vídeos técnicos aí na próxima semana, tá, gente? Um abração pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou!